Irmãos, a Bíblia, ela tem várias histórias, né? Narra muitas histórias e algumas dessas histórias, quando eu leio, a impressão que fica é que ela começa muito bem, em determinado momento, algumas sai meio que do propósito, do caminho, né? Ela meio que distorce aquilo que era para realmente ser. E eu fico pensando, como é que isso acontece? Por que essa história, né, de um Deus todo-poderoso, dentro de um livro em que revela um Deus todo-poderoso, em que Ele é glorioso, o Deus que todas as coisas Ele criou com sua vontade, e Ele escolhe homens e dá determinada missão e ordem, mas que esses homens começam bem, em determinado momento eles vão atrapalhando as coisas e não sai do jeito que era para ser. Alguns no final se voltam para esse Deus e esse Deus, por graça e misericórdia, ele o atende. E eu fico pensando, por que essas histórias estão aqui, né? É quando eu olho para a minha vida e eu percebo que essas histórias estão aqui, irmãos, porque quando eu vejo o que aconteceu com esses homens, eu posso chegar e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, assim como o Senhor teve com fulano, assim como o Senhor teve com Beltrano. E eu sei que essas histórias estão aqui com um fim propósito, apesar de estar dentro de um livro, de um Deus soberano, que criou todas as coisas e que nada foge do seu controle, e que permite que esses homens tenham suas histórias escritas aqui exatamente para mim saber que Ele é misericordioso, né? É longânimo. E vários personagens, irmãos, nós temos assim, como esse que nós vamos meditar na sua história. E eu queria que os irmãos me acompanhassem no livro de Juízes, no capítulo 13, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, verso 1, vamos ler de inicial, verso 1 ao 7, que conta a história de Sansão. E assim diz o texto sagrado, verso 1, capítulo 13. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo a seu marido. O homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse seu nome, mas ele me assegurou: Você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia de sua morte. Amém? Vamos orar. Deus, Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, exaltamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, por estar aqui, juntos como tua igreja, reunidos. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus, fala aos nossos corações, que o seu Santo Espírito nos encha nessa noite, abra nossos ouvidos, o nosso coração, e possamos, ó Deus, entender, para que possamos também viver as verdades da tua palavra, Senhor. Ó Pai Santo querido, fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da mensagem hoje é: de onde vem a sua força?
E é nessa história de Sansão, como eu falei, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Em que ela é contada não só no meio cristão, mas também ela é contada no meio não cristão, né? Os pais contam para os seus filhos, assim como eles contam a história de Chapeuzinho Vermelho, ou de outras histórias que a cultura cria, né? Para nós cristãos, ela não é apenas uma história, mas ela nos revela algo sobre a vontade do Senhor, sobre a nossa necessidade de andar nessa vontade soberana e como nós devemos viver segundo aquilo que o Senhor chamou cada um de nós. Resumindo um pouco a história de Sansão, que é muito conhecida, como eu falei, Sansão, o pai dele se chamava Manoá. A sua mãe não é revelada o seu nome, mas a sua condição, ela era estéril, não podia ter filho, como muitas que encontramos nas Escrituras. Mas ela foi visitada por um anjo do Senhor, que anunciou o nascimento do filho, que foi chamado por Deus desde o ventre de sua mãe. E ele foi consagrado, né, pelo voto de Nazireu, ou seja, ele não poderia beber nenhum tipo de bebida fermentada, alcoólica, não poderia cortar o cabelo, não tocar em cadáveres, entre outras coisas. Mas, irmãos, a principal observância do voto de Nazireu era a obediência a Deus. E isso pela separação, né, através de um chamado específico por Deus. E isso em meio a uma geração corrompida, né? Em meio a um povo obstinado a quebrar a aliança com Deus. E nós não estamos falando em outras nações, mas na nação escolhida pelo Senhor. Era assim que o povo vivia. É assim em que nós encontramos no livro dos Juízes, como já falei em outras oportunidades, os altos e baixos do povo, em que a desobediência levava o castigo, e o povo, quando estava no castigo, clamava a Deus, e Deus levantava um juiz, levantava um homem, um general, para tirar o povo da escravidão, e ali passava um momento de paz, até o povo voltar a fazer aquilo que desagradava ao Senhor. Como o início do texto que nós lemos, que diz que os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Mais uma vez, o povo estava fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. E o Senhor vai levantar um juiz, um libertador. E isso anunciado no ventre da sua mãe. Sansão, meus irmãos, foi escolhido por Deus para ser o libertador do povo. Nesse período em que o povo estava sendo castigado pelos filisteus durante 40 anos. Também foi anunciado esse castigo pelo Senhor. E como eu já falei em outras oportunidades, meus irmãos, talvez a vida do povo no período dos juízes seja mais parecida conosco do que nós imaginamos, né? Esses altos e baixos que passamos na nossa vida. Porque eu não sei, né? Eu não sei se você tem esses altos e baixos na sua vida, na sua caminhada, mas eu acredito, olhando para aquilo que o texto sagrado nos revela, que nós precisamos observar, e se for o caso, eu acredito que sim, nos voltarmos pela fé ao propósito pelo qual o Senhor nos chamou, pelo qual o Senhor nos salvou, através da vida do seu Filho, Cristo Jesus. E é na história de Sansão, meus irmãos, que tem alguns pontos que eu quero observar junto com você, verificar se nós estamos na direção certa ou se nós precisamos, exercendo a nossa fé, nos voltar ao Evangelho do verdadeiro Deus eterno, não o Deus que muitas vezes nós seguimos por conta da nossa vontade, por conta daquilo que os nossos olhos muitas vezes se agrada. E o primeiro ponto que eu quero observar na vida de Sansão é a queda. Apesar, meus irmãos, de Sansão ser conhecido, né, pela a grande força, a força extraordinária em que a história nos conta,
Sansão era portador da mesma natureza que eu e você. Ele tinha a mesma necessidade que eu e você tem da graça de Deus sobre a vida dele. Ele não era um super-homem. Assim como Sansão foi. E apesar de tudo que ele recebeu de graça, através do Espírito Santo, e veio a cair, também eu e você, irmãos, podemos cometer os mesmos erros. Podemos estar vivendo nos mesmos erros que Sansão. E o primeiro erro que eu quero observar, irmãos, é que ele foi atraído pelos desejos dos seus olhos, pelo desejo da carne. No capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, diz o seguinte: Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tina, consiga essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntou: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, é ela quem me agrada. Há uma versão que, nesse finalzinho, diz algo mais claro. Diz assim: é ela que agrada aos meus olhos. Irmãos, devemos ter muito cuidado com aquilo que tem agradado aos nossos olhos. Muitos têm sido levados por aquilo que os seus olhos têm se agradado. Sansão, meus irmãos, a ter esse desejo, ele não considerou nada além do que os seus olhos tinham desejado. Sansão, ele não considerou se Deus se agradaria desse relacionamento, quais consequências esse relacionamento traria para a vida dele e para a vida do seu povo, tendo em vista que Sansão era o juiz e libertador de toda uma nação. Ele não levou em consideração nada disso, apenas aquilo que os seus olhos desejou. Ele aqui, meus irmãos, não feriu o seu voto em Nazireu. Ele poderia casar, mas aqui ele quebrou uma ordenança do Senhor, que ele não deveria casar com nenhuma mulher estrangeira, com nenhuma mulher pagã. E essa nação, os filisteus, era exatamente a nação que estava subjugando o povo de Deus. E foi ali onde ele foi buscar uma mulher para casar. Como tem lá em Deuteronômio 7, que o povo de Israel, separado por Deus, eles não poderiam casar, nem dar seus filhos em casamento a nenhuma daquelas nações. Pelo contrário, eles deveriam destruir todas aquelas nações. O resultado aqui, meus irmãos, certamente é a ruína. Ele iniciou uma ruína em sua vida. Na maioria das vezes, meus irmãos, essa ruína, ela não vem de imediato. Não enxergamos como um turbilhão de coisas, um furacão que vem acabando com tudo. Não, inicia passo a passo, na medida que nós vamos caindo. A dificuldade vai aumentando e aos poucos não se damos conta, até chegar numa proporção que muitas vezes não conseguimos mais sair. Não temos mais força. Assim como a exemplo, irmãos, pegando esse relacionamento de Sansão, quando nós vamos ver a história de Salomão, como diz em 1 Reis, no capítulo 11, no verso 4, que o texto diz que à medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como foi o coração do seu pai Davi. E Sansão vai nesse caminho. O texto nos conta, meus irmãos, na história de Sansão, uma das partes também muito conhecida, em que ele vai no caminho e um leão ataca Sansão, e ele pega o leão com suas próprias mãos e rasga ao meio como um cabrito. Rasgar um cabrito ao meio já é algo sobrenatural, imagina um leão. E ele fez isso de forma
poderosa, sobrenatural, e jogou o leão fora do caminho. Tempo depois, ele passando no mesmo local, lembrou e foi verificar a carcaça do leão. E ali já estava na carcaça um enxame de abelha, produzindo mel. E ele vai quebrar o voto de Nazireu, tocando, e não só tocando no cadáver, mas pegando o mel, comendo e dando para os seus pais. E ficou calado, não disse nada. Mas ele começa a descer de ladeira abaixo, como se diz. E em seguida, meus irmãos, consumando o casamento com a Filisteia, o texto diz que ele dá uma festa à moda daquela nação, ou seja, muito vinho, muita bebida, muita festa, 7 dias de cachaça pesada. E Sansão quebra mais um voto diante do Senhor. O resultado disso, irmãos, não poderia ser outro. A queda estava já anunciada. Resultado, irmãos, mais à frente encontramos sua esposa que trai a sua confiança. Porque ele vai contar um enigma para os rapazes ali da festa. Aquele que descobrisse o significado, ele daria 30 mudas de roupa para ele. E eles fazem com que a sua esposa tente descobrir e contar para eles. E ela vai lá perturbar o juiz de Sansão até ele contar. E ela conta para eles e Sansão vai, depois, resultado, matar 30 homens para trazer as roupas para pagar a aposta. Ele, com raiva da esposa, abandona a esposa e volta para a casa dos seus pais. O sogro pega a esposa e dá para um companheiro dele. Resultado, Sansão volta para a casa do sogro e aí a esposa já não é mais dele. O sogro tentando remendar, tenta dar a filha mais nova, mas aí Sansão não quer saber e com raiva queima a plantação dos filisteus. O resultado é que os filisteus, para se vingar, queimam a esposa e o sogro de Sansão. Sansão não vai deixar barato, e Sansão vai aos filisteus e faz uma matança que o texto diz que foi terrível. Imagina como é que não foi. Os filisteus, por sua vez, vai à tribo de Judá, para que o povo de Judá, os homens de Judá, entreguem Sansão amarrado para que eles levem Sansão preso. E eles vão até Sansão e dizem: olha, nós temos que te levar. Sansão concorda. E Sansão vai amarrado até os filisteus, e quando chega lá, Sansão tora aquelas cordas como que fosse nada. E aí, outra parte da história de Sansão, muito conhecida, que ele pega a queixada do jumento e mata 1000 filisteus. Irmãos, não acaba por aí. A história de Sansão ainda está descendo a ladeira. Porque Sansão, após esse episódio, vai até Gaza, e em Gaza ele encontra um prostíbulo, e vai se prostituir lá com uma prostituta. Depois disso aí, ele sai e vai se relacionar amorosamente com outra mulher, muito conhecida da história de Sansão, Dalila, que é como uma espiã para os filisteus. E Dalila vai usar as artimanhas para descobrir o segredo de Sansão, até que ele revela, e ela diz para ele, e ela faz com que ele durma e corta os seus cabelos, e ele quebra outro voto de Nazireu, que não poderia passar navalha em seus cabelos. E, irmãos, ela avisa, os filisteus estão vindo. E ele pensa, eu vou destruir eles como uma das outras vezes. Só que o texto sagrado fala que o Espírito do Senhor deixou Sansão, e que ele nem sabia. Quero abrir um parênteses aqui, irmãos, para a gente tirar uma lição. Quantos de nós não estão caminhando junto na igreja, crendo que são cristãos, mas que o Espírito Santo não está caminhando com ele? Porque ele tem entristecido o Espírito Santo.
E ele acha que Deus tem comunhão com o seu espírito, e não tem. Porque Sansão achava que o Espírito do Senhor ainda estava com ele, mas o texto diz que o Espírito deixou Sansão. E o resultado, ele foi capturado, e os filisteus, a primeira coisa que fizeram, furaram os seus olhos. Interessante que o nome de Sansão é iluminado pelo sol. Agora ele estava em trevas, em densas trevas. Irmãos, a fraqueza de Sansão, ela não estava exclusivamente ligada ao corte do seu cabelo, mas à desobediência a Deus. O cortar o cabelo de Sansão era uma ordenança, era um símbolo da aliança de Deus com ele. Era o símbolo do voto dele de Nazireu com o Senhor. Mas a vida de obediência testificava que Deus era com ele. E aqui Sansão quebrou todos os votos com o Senhor. E como o Senhor vai dizer ao povo de Israel em Deuteronômio, se o povo obedecesse ao Senhor, eles seriam abençoados. Mas se o povo desobedecesse, eles seriam castigados, seriam amaldiçoados. É uma condição que o Senhor estabeleceu com o seu povo. O que podemos observar, irmãos, quando nós lemos a história de Sansão, é que a sua obediência o levava, a sua desobediência o levava cada vez mais distante do Senhor. Cada vez que Sansão desobedecia, mais distante ele estava, e ele nem percebia, né? Ele estava vazio do Senhor. Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis, mas vos encheis do Espírito Santo. A gente sabe, a gente conta aquela ilustração de quem mais você alimenta, né, mais vai estar forte. Até tem a ilustração dos dois cachorros, né? Um você só dá água para não morrer, o outro você dá água, alimenta, dá vitaminas e tudo mais. Só que um que você não dá nada, só água, é um pitbull, e o outro é um piche. Vai chegar um momento que se você botar os dois para brigar, o pitbull vai dar de rodo no pitbull, o piche vai dar de rodo no pitbull, porque é quem está mais forte. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se alimentarmos nossa carne e não o espírito, quem vai vencer sempre será a carne. O nascimento de Sansão, meus irmãos, foi anunciado por um anjo. Imagina o privilégio, né? A bênção da mulher ser visitada por um anjo do Senhor, anunciando que ela vai dar à luz um filho. E a gestação dele foi um milagre, porque ela era estéril, ela nunca teve filho, ela não podia ter filhos. Mas ela vai engravidar. E meus irmãos, eu olhando para a minha vida, e eu sei que o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano é a salvação em Cristo Jesus. É Ele ressuscitar da morte para a vida. Não há maior milagre, mas quando eu olho para a minha vida, além do grande milagre da salvação, e eu olho para trás, eu vejo quantos milagres Deus não fez na minha vida para que eu pudesse ser alcançado por Ele em um determinado momento da história da minha vida. Estar hoje aqui testemunhando desse Deus maravilhoso que me trouxe da morte para a vida. Como temos a agradecer ao Senhor, não é verdade? Eu acredito, você também tem muitos milagres, além da salvação, para agradecer a Deus. Mas o que vamos ver na vida de Sansão, diante de toda a história, né, é que nós sabemos que os pais de Sansão, eles foram responsáveis a isso, porque quando ela recebe a visita do anjo, depois você lê o texto, o pai de Sansão vai orar a Deus para que ele mandasse o anjo de volta para instruir eles como eles deveriam criar o filho. E o anjo dá essa instrução para ele, ou seja, Sansão ele foi criado nas instruções do Senhor.
mas ele não ouviu os conselhos dos pais. Quando Sansão decidiu viver e fazer tudo que ele quis, foi com os seus próprios conselhos. E esse, meus irmãos, isso é um contraste muito grande na vida daquele que deseja servir ao Senhor. Porque, em primeiro lugar, aqueles que desejam servir ao Senhor, eles são guiados pelo Espírito Santo, que agora habita nos seus corações e não por suas vontades. Segundo, eles têm a palavra do Senhor que é viva e que é eficaz, como o seu manual para todas as suas atitudes, a maneira como vai viver. E terceiro, sempre o Senhor levanta pessoas para caminhar junto com os seus escolhidos. Pessoas, meus irmãos, que estão ali junto, orando junto, que aconselham, que choram e que se alegram juntos. O cristão, irmãos, ele não tem uma carreira solo, tem uma carreira juntos, né? Nós estamos unidos como um só corpo, guiados por um só Espírito, fazendo a vontade do nosso Deus, com um só propósito. E se buscarmos essas coisas, se os nossos ouvidos estiverem atentos àquilo que o Espírito Santo nos fala, certamente nós teremos comunhão com o Senhor. E provavelmente nossas decisões serão agradáveis aos olhos de Deus. Olhando para essa primeira parte, e eu quero tirar já alguns ensinamentos, irmãos. Primeiro, Deus, Ele nos chamou, Ele nos salvou da condenação eterna, nos escolhendo, irmãos, para viver uma vida de obediência, uma vida de dedicação, mas tudo isso segundo a sua vontade, não a nossa. Não há aquilo, eu quero assim, eu quero assado. Não, meus irmãos. Nós consultamos as Escrituras e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, para que eu e você possa saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Outra coisa, eu e você não deve, em primeiro lugar, viver para agradar o irmão, aqui, o irmão da nossa igreja. Não em primeiro lugar. Nem muito menos, irmãos, devemos viver para agradar em primeiro lugar o nosso líder religioso. Ou viver agradando aqueles que estão juntos na obra do Senhor. Não. Em primeiro lugar, nós devemos viver agradando ao Senhor que nos salvou e que nos trouxe da morte para a vida. E assim, se agradamos o Senhor, nós podemos cumprir a nossa missão, nós podemos nos relacionar com nossos irmãos, os amando, porque antes amamos a Deus. E aí nós podemos sim fazer a obra da melhor maneira possível. Segundo, irmãos, devemos ter cuidado com o nosso ego, o ego do nosso coração. Porque muitas vezes o nosso ego nos diz e nos faz acreditar que nós estamos no controle, que está tudo bem. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não preciso, você não precisa se preocupar. Eu estou no caminho certo. Devemos ter cuidado, irmãos. Porque isso aí quer dizer que eu e você já estamos andando em pecado. Por causa do ego do nosso coração. E quando estamos em pecado, nós fechamos os nossos ouvidos para tudo e todos. Nós fechamos os nossos olhos para o que é óbvio, que não vai dar certo. E aí, quando acordamos, estamos presos dentro de uma cela que jamais pensaríamos que entraríamos. E 3 coisas do pecado de Sansão que podemos tirar como lição, é que o pecado, ele vai nos levar para mais longe do que nós queríamos ir. Acreditem. Irmãos, é como uma pessoa que não sabe nadar e quer brincar em águas profundas, em águas fundas.
E ela começa a ter confiança de onde está, e aquilo vai ganhando o seu coração. E quando menos espera, ela não sente mais a areia do chão, nos pés. E a corrente, irmão, já está lhe levando. Agora que ela não sente mais, ela está nas mãos da correnteza. E ela está sendo levada para mais longe do que ela queria ir. E muitas vezes não tem mais volta. Segundo, o pecado nos prende por mais tempo do que desejamos. Fazemos uma vez, não demora muito. Daqui a pouco fazemos novamente, já demoramos mais um pouco. E vai repetindo. Quando menos espera, meus irmãos, nós já estamos nos deleitando no pecado, sem se preocupar em sair ou não. E ele vai nos prender mais tempo do que nós desejávamos. Terceiro, o pecado, ele vai nos custar muito mais do que gostaríamos de pagar. Pecar, meus irmãos, é uma decisão. Como viver em santidade também é uma decisão. Porque entre a tentação e o pecado, nós poderíamos dizer, sim, eu quero continuar, ou não, eu não quero desagradar ao meu Deus. O problema é que às vezes a nossa vontade de pecar, daquilo que nós desejamos, é tão grande que nós não decidimos parar. E o problema é que o pecado muitas vezes custa muito caro. Um preço que às vezes eu e você não quer pagar. Não quer pagar. Às vezes, irmãos, dizemos a nós mesmos, isso está tranquilo, não vai acontecer nada, não vai dar nenhum problema. Eu estou no controle, quando eu quiser parar, eu paro. É igual aquele joguinho, né, Gabriel? Eu estava conversando sobre isso. O cara diz assim, eu vou parar, só que tem um gatilho dentro de você, meu irmão, que quando ele dispara, você não sabe, você vai perder tudo que você tem. Você só vai acordar quando você não tiver nada para pagar e você já vai estar devendo. Pode ter certeza. Imagine, irmão, se alguém dissesse a Davi quanto iria custar aquelas noitadas com Batseba. Será que Davi queria pagar? Vamos só lembrar alguns valores que ele pagou amargamente. O primeiro filho com ela morreu, porque Deus já matou no ventre dela. Aí um irmão estupra a irmã. Aí o irmão da estuprada agora mata o que estuprou. Aí o outro pega as mulheres de Davi e tem relação com ela na frente de todo mundo. Esse caça Davi como um bicho, roubou a coroa e agora quer matar o próprio pai. E como o próprio Deus diz, a espada nunca se afastou da família dele. Será se Davi queria pagar esse preço? Será se eu e você está disposto a pagar o preço, muitas vezes, por pecado que nós estamos comprando? Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Imagina o preço de todo o seu pecado, junto e depositado na conta de Cristo, lá na cruz. O meu e o seu pecado matou um inocente, um que nunca pecou, matou o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que inclusive nos criou, nos deu a vida. E nós preferimos, muitas vezes, o pecado que o levou à cruz. Irmão Sansão, nos seus últimos momentos, clamou a Deus. E há como reverter a situação. Há um antídoto que podemos, irmãos, tomar para nos fortalecer e não cairmos nessas ciladas. E o maior antídoto que podemos ter, irmãos,
é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Agora, meus irmãos, não pensem, não se enganem, que ouvir pregações, ler mensagens, cortes, frases evangélicas e motivacionais vão nos manter alimentados para ter força o suficiente para nos desviar do pecado e da cobiça dos nossos olhos, do desejo da nossa carne. Não vai. Apenas, irmãos, leitura da palavra, dos textos bíblicos, né? Todos os dias, meditar e orar nesses textos. Irmãos, eu ouvi essa semana Augusto Nicodemos num corte, né? Eu falei de corte, mas para nos alimentar é a palavra. E ele falava sobre isso, ele dizia, leia a palavra. Leia um capítulo no seu devocional. E ore a palavra que você leu. E isso é tremendo. Faça isso. O meu devocional eu voltei a fazer nos salmos. Eu leio um salmo por dia, todos os dias. Orem um salmo que você leu. É tremendo, irmãos, porque muitas vezes nós começamos a orar e falta a palavra. Já ficamos prontos para dizer amém e seguir nossa vida. É uma oração fria, né? Uma oração mecânica. Mas quando você ora o texto sagrado, você vai trazendo à memória aquilo que o texto está dizendo e que você vai levando ao seu coração. É tremendo, irmãos. Faça isso. Não tenha dúvida que dificilmente você será guiado pelo seu coração enganoso se você fizer isso, mas você será guiado pelo Espírito Santo do Senhor. E o segundo ponto, irmãos, é a restauração. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, nós temos o nome de Sansão citado, né? No verso 32, 34, diz assim, capítulo 11. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, lembre-se disso, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Irmão, Sansão chegou no fundo do poço. Se eu e você comparar aonde o filho pródigo chegou e aonde Sansão chegou, pode ter certeza que o filho pródigo não sofreu a metade. Porque esse homem, irmãos, pagou um alto preço pela sua desobediência. Sansão terminou, irmãos, com os 2 olhos furados, fraco, servindo de jumento para os filisteus, rodando um moinho. E em determinado momento, os filisteus se reuniram para zombar de Sansão. O inimigo que era para ele salvar o povo, agora o aprisionou. No capítulo 16, no verso 25, eles todos reunidos em um lugar onde tinha mais de 3.000 filisteus, zombando de Sansão, ele diz assim, com o coração cheio de alegria, gritaram, tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia, zombando daquele homem forte, guiado por Deus, que fez tantas proezas, que agora para eles não era nada. E muitas vezes, meus irmãos, muitos só conseguirão a restauração quando estiverem no fundo do poço. Esse é o pior lugar. Quando não tiver condição mais de descer,
E aí, irmãos, felizes são aqueles que nessas circunstâncias se lembram do Senhor, se lembram do Deus da sua salvação. Lembram que Ele é misericordioso e perdoador, de que Ele é o único que pode salvar, que pode transformar, e que não há nada que impeça a sua vontade. E Sansão lembrou do Senhor. No verso 28, no capítulo 16, Sansão diz, o texto diz: e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Meus irmãos, os últimos minutos da vida de Sansão podem nos ensinar muito. Nos ensinar que o Senhor nunca perdeu o controle de nada. Nos ensinar que o Senhor tem graça e misericórdia para aquele que se arrepende e para aquele que clama a Ele com um coração sincero. Se hoje, meus irmãos, estamos fracos, nos sentindo no fundo do poço, ou em qualquer situação que nos tire a noção das coisas, e que achamos que não tem mais nada a fazer, esse deve ser o nosso melhor momento de rasgarmos o coração ao Senhor e de orar com sinceridade, porque, irmãos, afinal de contas, o Senhor é a nossa única esperança em qualquer momento e nos momentos de desesperança. A força de Sansão veio quando ele já estava no fundo do poço. O que restou nele, irmãos, foi a fraqueza, mas a esperança de dizer: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor lembrou de Sansão. O Senhor lembrou de Sansão, meus irmãos, e retornou a força. Como Paulo vai dizer, né? Quando eu estou fraco, quando eu me sinto fraco, é que eu estou forte. E quando eu olho, meus irmãos, como minha vida também é parecida com isso. Quando eu me vejo em que o que Jesus fez por mim, por Ele ter morrido no meu lugar, por não ter desistido da minha vida, né? Eu só posso ficar constrangido com um tão grande amor. Sansão, meus irmãos, foi zombado por consequência das suas escolhas. E o nosso Senhor Salvador, Ele também foi zombado, mas por estar no meu e no seu lugar. Sansão, ele teve os seus olhos perfurados, porque ele se entregou aos desejos do seu coração e aquilo que os seus olhos desejavam também. Jesus foi perfurado por ele ter sido voluntário em estar no lugar de muitos. O Senhor, meus irmãos, devolveu a força de Sansão, que matou muitos, que naquela ocasião também morreu, cumprindo assim a vontade do Senhor. Jesus morreu para que muitos pudessem viver, e Ele foi ressuscitado, cumprindo assim a vontade do Pai. Hoje está sentado à direita do Pai, na glória eterna, e está, meus irmãos, intercedendo por nós, para que eu e você possa nos manter firme nessa caminhada, até um dia estar com Ele também na glória.
Porque nossa força, meus irmãos, está no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, para que a nossa vontade seja de agradá-lo em tudo, para que eu e você, meus irmãos, possa chegar até o fim, não na nossa força, mas na força do Senhor. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajudem a negar as nossas vontades, que nos ajude a viver na busca pela santidade, nos detalhes que muitas vezes deixamos passar, que o Senhor seja o desejo do nosso coração, e assim possamos viver na nossa caminhada, desfrutando de todas as coisas que Ele também nos abençoa. Amém, meus irmãos? Que o Senhor tenha falado ao seu coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.